Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Este é o canal Filopolíticos. Eu gravei um primeiro vídeo tratando sobre a ideologia do fascismo. E agora eu estou com o segundo vídeo sobre a ideologia do fascismo. E para esse vídeo eu gostaria de trazer aqui para a gente poder dar continuidade ao assunto sobre o fascismo. E é bom lembrar a você que talvez não tenha visto ainda o meu primeiro vídeo, tá? Que está aqui no meu canal, que é o vídeo anterior que eu gravei sobre a ideologia do fascismo. E é muito importante lembrarmos aqui do que eu comecei, a refletir, a analisar sobre a ideologia do fascismo. E lá nesse vídeo, só para a gente poder recordar, eu falei sobre a TFP, que é bem conhecido como a TFP, que é a Tradição, Família e Propriedade, tá? Então, eu considerei o quanto que as ideologias que são trazidas pela TFP, que é muito antiga, a Tradição, Família e Propriedade, está muito presente dentro dessa concepção que estamos tratando aqui sobre o fascismo, tá? E eu também, nesse primeiro vídeo, eu procurei trazer lá uma importante informação sobre quando se trata do fascismo enquanto ideologia, tá? Porque muita gente às vezes tem a compreensão do fascismo enquanto poder, ou seja, como aconteceu na Itália, ou como aconteceu também na Alemanha com o nazismo, o Hitler e também o Mussolini lá na Itália. Ou seja, um governo em que o seu tipo de política, assumidamente, tem o caráter, por exemplo, do fascismo, que não é o que nós temos aqui no Brasil. Mas é importante a gente entender o quanto que essa ideologia fascista está muito presente na nossa sociedade. E o objetivo aqui desse trabalho é nós compreendermos isso daí, tá? Até mesmo para podermos compreender o que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira, quando nós temos assim milhares de pessoas que elas são capazes de apoiar um governo como é esse que nós temos aqui no poder, e que ele tem, assim, as características desse governo têm a ver com o fascismo. Ou seja, o fascismo está muito introjetado dentro desse campo político, que é o campo político bolsonarista. Então esse é o objetivo da gente tratar aqui nesse vídeo. Então, como eu disse para vocês, hoje eu já quero trazer aqui um assunto dentro dessa mesma linha que eu estou tratando com vocês, sobre um psicólogo. Ele está muito na linha assim, da psicologia, mas ele é psiquiatra. Ele é psiquiatra e psicólogo, seguindo assim aquele método da psicologia que é a psicanálise. Ou seja, é um autor em que ele tem na sua formação, nos seus estudos, o Freud, ou seja, a psicanálise freudiana, tá? Primeiramente, falando um pouco sobre o William Reich. Então, o William Reich, como eu já tinha até começado a falar sobre ele no vídeo anterior, ele nasceu na Alemanha, Ele nasceu na Alemanha e em 1897
tá? E morreu em 1957. Ele tem toda uma trajetória, né, de vida, que eu não vou aqui contar tudo para vocês sobre a trajetória de vida dele. É importante que a gente faça buscas na internet, que tem muita coisa sobre ele. Ele teve durante toda a sua caminhada, durante todo o trabalho que ele desenvolveu, de uma forma muito conturbada, foi perseguido, né? Chegou a fugir, inclusive, da Alemanha, principalmente a Alemanha nazista, né? Isso todos os pensadores que, ainda mais ele que assim, tem uma origem, né? Uma origem judaica, então não dava para ele poder ficar ali na Alemanha. Então ele foge da Alemanha. E com isso ele se torna assim, durante a sua vida, né, um opositor e ao mesmo tempo alguém assim que vai tratar no seu pensamento, né, nos seus escritos, os graves problemas desses tipos de violência, tá, que causou assim um grande genocídio, né, uma matança, uma violência sem precedente, como foi o fascismo e também como foi o nazismo. E é importante a gente trazer assim aqui o William Reich, e aqui agora eu já quero aqui até explicar para vocês que a sua obra, que importa aqui para nós, porque ele tem uma diversidade de obras muito interessante, mas ele escreveu uma obra que, a meu ver, é uma obra que nos dias atuais ela serve muito para nós compreendermos toda a situação que nós estamos vivenciando, né, com a extrema direita, né, no poder, que aconteceu não apenas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, e nós sabemos de outros países também que vivem essa mesma situação. Então a sua obra é Psicologia de Massas do Fascismo. Olha que interessante, né? Psicologia de Massas do Fascismo. Aqui, o que é interessante a gente considerar é o seguinte, que o William Reich, apesar dele ser psicólogo, né, psicanalista, ele teve uma preocupação assim que diferenciou, né, ou que vai trazer uma novidade, que eu diria assim, para o mundo da psicologia, né, para o mundo da psicanálise. Porque, em grande parte, e até hoje a gente sabe muito disso, né, que boa parte dos psicólogos, né, eles acabam se ocupando, né, nas clínicas, nos tratamentos que eles fazem, de uma forma mais individual, ou seja, tratam mais do indivíduo, né, do que propriamente a sociedade, né, de um modo geral. Por isso que o William Reich ele vai ter uma novidade, que eu diria assim, muito importante para o nosso mundo, porque eu diria assim que o principal objetivo dele, quando inclusive ele escreveu até Psicologia de Massas do Fascismo, ele procurou compreender sobre diversos problemas psíquicos que acabam afetando a sociedade como um todo. Ou seja, a massa, por isso que é a psicologia de massas, né? A grande massa, ou das pessoas, né? Do dia a dia que nós vivemos na nossa sociedade. Então, a preocupação dele é assim. Ele busca explicações dentro da própria psicologia, e a psicanálise, é importante que se diga, tem esse papel, de procurar as causas
né, as causas dos graves problemas, por exemplo, que afetam a nossa sociedade. Então, esse tipo de doença mental, né, eu estou falando aqui de doença mental porque a procura dele era tratar essa doença mental dessa massa, dessa grande, né, da população em geral. Primeiramente, compreender para depois você buscar também a cura, vamos dizer assim, para que a população, de um modo geral, pudesse ter, então, uma saúde mental. Então, aqui a gente entende uma situação muito interessante que o William Reich, então, ele vai trazer. Que essa massa da população, ela carrega junto consigo alguns transtornos mentais, problemas mentais, né? E que psicológicos, né, psíquicos, né? E que esses problemas, eles acabam de uma certa forma afetando o mundo, por exemplo, da política. E é aqui que a gente entra com a questão que nós estamos buscando aqui. Vocês querem ver uma coisa? O William Reich, ele vai dizer que, por exemplo, sobre o autoritarismo que a gente vê muito presente em governos, no mundo da política e assim por diante. Então, ele desenvolveu algumas teorias muito interessantes, por exemplo, dentro do campo da sexualidade, que isso daí acabou assim causando, né, muitos problemas para ele, talvez por causa de você acabar envolvendo num campo assim moral, né, moral religioso e assim por diante na sociedade. Então, ele sofreu muito por causa disso na Europa, né, em vários lugares que ele esteve na Europa, que não foi só a Alemanha, e também nos Estados Unidos. Por último, que ele acabou indo depois para os Estados Unidos. Porque ele acabou relacionando problemas psíquicos que são gerados, por exemplo, no campo da sexualidade, e que a gente acaba levando isso, ou isso acaba repercutindo na sociedade e também no mundo político, no poder e assim por diante. Aí, como eu falei para vocês a respeito do autoritarismo, então ele fala assim muito sobre o papel do pai. E é uma das coisas assim que o William Reich ele vai procurar assim desenvolver quando ele traz aquela teoria que foi desenvolvida por Freud, né, sobre o complexo de Édipo, em que o filho se apaixona pela mãe, aquela coisa toda. Ele vai acrescentar essa questão do papel do pai, né, da figura do pai. Então, que de uma certa forma, o pai, né, ele acaba se representando, ou ele tem representado, ou por causa da história do machismo, né, que está enraizado, por exemplo, em grande parte da nossa sociedade, ou até por uma questão religiosa também, né, nesse campo aí, o pai ele acaba sendo uma espécie de autoridade na família, né, exercendo um papel de autoridade. Só que o problema que ele vai colocando é assim, que boa parte desses homens que acabam se tornando pais, eles são pessoas que na sua vida, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento biológico mesmo, né? E também o seu desenvolvimento psíquico e assim por diante, eles enfrentam diversos problemas, que um desses problemas, inclusive, está dentro do campo da sexualidade, né? Aí ele vai entrar com uma situação aqui que eu não vou nem me alongar nesse ponto, porque não é esse o nosso interesse, mas ele vai falar sobre o orgasmo, ele vai falar sobre a potência, mas o caso da potência que ele está colocando aqui
está dentro do campo, por exemplo, da sexualidade. Ou seja, em palavras mais simples, de homens que funcionam, de homens que não funcionam. Quando a gente fala de funcionam, é porque ele, nos seus desejos, né, os seus desejos psíquicos, né, ele se realiza no campo da sexualidade. Outros que não conseguem realizar no campo da sexualidade. E aí ele vai falar sobre a repressão sexual que há também nas famílias e assim por diante. Ou seja, essas coisas acabam depois entrando no campo político, no campo do poder, de modo especial. O autoritarismo, de uma certa forma, então, poderia ser, né, uma das explicações desse autoritarismo, ou dessa masculinidade, como a gente até percebe aí, não só nesse, né, com o Bozo, né, mas o que a gente percebe com muitos de seus seguidores. Quando nós temos aí, por exemplo, o bombado aí, né, o Silveira, né, aquele deputado bombado, que é um desses exemplos. Ou seja, que a pessoa ela tem que, de uma certa forma, mostrar, né, jogar para fora aquilo que está dentro dela e mostrar que ela é uma pessoa potente. Que se ela, de repente, não foi muito bem resolvida na sua sexualidade, de uma certa forma, ela vai mostrar essa potência, então, de uma outra forma. No poder, na força e assim por diante. O fraquejamento jamais pode acontecer nesse meio. A pessoa não pode fraquejar de maneira nenhuma. Ela tem que sempre mostrar que ela é poderosa. Percebem como que é interessante essas coisas? E aí o que acontece? Esse fascismo, então, ele vai, né, sendo introjetado, tá, na sociedade como um todo. Pessoal, esse vídeo, eu estou vendo que ele está ficando um pouquinho longo. Tem mais coisas que eu preciso falar, trazer ainda sobre William Reich, que é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele vai tratar dentro dessa questão também, né? Aqui eu acabei trazendo aqui essa questão da sexualidade, assim por diante. Ele vai trazer um assunto que aí eu diria assim que esse assunto ele vai ser um assunto que eu diria assim especial para nós entendermos ainda mais a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque ele vai tratar sobre o que ou o porquê que nós temos uma grande massa da população que ela é uma população pobre. Olha só para vocês verem como nós temos na nossa sociedade aqui no Brasil, né? Ela é pobre, ela vive uma situação difícil, ela é explorada, né? Essa população, ela sabe muito bem que tem um governante que é causador de todos os problemas que ela está sofrendo. E, no entanto, essa parcela dessa população apoia, né? Apoia um governante como esse. E que aí, o que acontece? Isso não é diferente do que aconteceu no fascismo, né? Lá na Itália, e também que aconteceu no nazismo na Alemanha. Governos super autoritários, né? Que muita gente sofriam as consequências por causa
do tipo de autoritarismo que era exercido por esses governantes, e mesmo assim você tinha uma parcela da população que apoiava esses governantes. Por que acontece isso? O que explica esse tipo de situação? No próximo vídeo, então nós vamos ter 3 vídeos, tá? Esse é o segundo, né? Segunda parte, vamos ter 3 partes, então. Porque aí fica um pouco melhor, senão o daqui vai alongar demais, né? Tá bom? Então não perca a terceira parte, né? Aqui nós já estamos fazendo como se fosse uma novela, né? Mas até a terceira parte nós encerramos, porque aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um pensador, porque tem um autor aqui que muito interessante, de uma dissertação que eu acabei descobrindo aqui, né? Que ele vai fazer eu estou falando ele, mas é uma mulher, né? A Simone Aparecida Ramalho. Psicologia de massa do fascismo, Reich e o desenvolvimento do pensamento crítico. É muito interessante, é uma dissertação, tá, da Simone, e que ela traz aqui o filósofo Lavoisier, que é o discurso da servidão voluntária, e faz uma relação com o que o Reich vem tratar aqui sobre a questão do fascismo. Perguntas que são feitas lá com o Lavoisier, né, com o filósofo francês lá do século XV, XVI, a mesma relação dos questionamentos, por exemplo, que são feitos por William Reich. Tá bom, gente? Obrigado, continue apreciando o canal e até a próxima.